Que tem acompanhado o Bom Dia Paraíba viu que a gente prometeu para hoje tirar as suas dúvidas sobre o FIES, o programa do governo federal que financia alunos em cursos de nível superior em universidades particulares. Pois nós vamos cumprir nossa promessa agora e nós vamos conversar ao vivo aqui com o professor Antônio Alencar, que é subcoordenador do PBVest. Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Paraíba. Bom dia, Larissa, bom dia a todos. Nós começamos com a pergunta de um telespectador, a gente recebeu algumas perguntas. Ele tem a seguinte dúvida, é o Wellington Macedo. A dúvida dele é a seguinte, com a nova regra do FIES, estudantes formados antes de 2010 são obrigados a ter a nota do Enem ou antes de 2010 continua sem precisar da nota do exame? O que nós acreditamos é que a mudança foi exatamente para os alunos que concluíram o ensino médio após 2010, que é exatamente quando surge o novo Enem. Ele aparece como possibilidades quando o aluno faz o Enem. Inicialmente, a maioria das nossas universidades públicas hoje, elas usam como critério a nota do Enem, que é exatamente o SISU. Então, os alunos da rede pública, principalmente, eles, com o sistema de cotas, facilitou um pouco o ingresso deles. Ele não conseguindo entrar na universidade pública, ele tenta inicialmente o ProUni, que é uma bolsa também, onde ele pode ter de 50% a 100%. Não conseguindo, ele vai para o FIES. Então, a grande preocupação, principalmente das universidades, dos donos das universidades, é que a média desses alunos é em torno de 400 pontos. Ora, quando essas duas portarias elevaram a média para 450 e não zerar a redação, nós tivemos mais de 500 mil alunos que zeraram. O que foi que os donos dessas universidades, faculdades particulares pensaram? Nós vamos perder aí em média de 30% a 40% dos nossos alunos. O que foi que aconteceu de imediato? Uma queda das ações dessas universidades na Bolsa. Primeiro e segundo dia já caiu em torno de 10%. E isso aí foi o grande problema. Na realidade, o FIES, a universidade, a faculdade, não recebe do governo dinheiro, recebe títulos. E esses títulos, eles servem inicialmente para a própria universidade pagar o INSS e a sobra, o que excede, esses títulos são comercializados numa bolsa. Em média, há um deságio aí de 15%, ele não recebe, vamos supor, se a mensalidade é R$1.000, ele vai receber daquele aluno aproximadamente 850. Então, eles aumentaram o valor das mensalidades com índice maior que a inflação. E queriam que os alunos, então, pagassem em carnê paralelo essa diferença. Então, começou um grande embate, né? Muitos alunos se sentiram realmente prejudicados, porque na lei do FIES o aluno não tem a obrigação de pagar nada, inclusive se ele já tiver feito matrícula e pago alguma mensalidade, a faculdade tem que ressarci-lo. Então, com essas duas portarias, realmente o FIES hoje, o sistema também travou, passou muito tempo sem o aluno conseguir acessar e criou toda essa celeuma, infelizmente, em relação ao FIES. Aproveitando que o senhor já adiantou o assunto, eu convido o senhor para acompanhar agora uma reportagem que a gente ouviu aí a reclamação dos estudantes. Eles ficaram surpresos com o efeito dessas novas regras do FIES quando foram renovar os contratos. A nossa equipe acompanhou a reclamação deles e você vai conferir agora na reportagem. Os estudantes que entraram pelo programa do governo que financia cursos de graduações em instituições privadas dizem que tiveram uma surpresa na hora da renovação da matrícula. É que o benefício do FIES só vai cobrir reajustes de até 6,41%. E a possibilidade do aluno ter que pagar uma diferença para complementar a mensalidade dos cursos está gerando insatisfação. Esta aluna de fonoaudiologia assinou o documento na universidade e teria recebido um recado caso não concordasse. Me informaram que se eu não assinasse esse requerimento, meu financiamento ia ser cancelado e eu não ia receber o contrato. Darliane, que também é aluna de fonoaudiologia, não assinou e foi atrás de informação. Ela nos mostrou cópias de uma portaria do MEC que deixa claro que é proibido cobrar qualquer taxa extra dos alunos do FIES. Os valores estão divergindo. Nós temos colegas na nossa sala que, por exemplo, o P1 está pagando R$45, houve um desconto. Tem gente pagando 350, outros 400. Para a Kísia, o susto foi ainda maior.
Ela e a mãe fazem o segundo período de psicologia como alunas do FIES. No meu caso, ficou R$ 187,90. A pessoa que depende do salário mínimo. Eu tenho a minha mãe que também estuda no mesmo curso, na mesma sala, é um sonho de família. A minha irmã está entrando na faculdade agora, também tem que passar pela mesma situação. Aí é como se tivesse o nosso sonho do futuro está caindo por água abaixo. Em nota, o Unipê esclareceu que não está havendo cobrança de taxa extra, e sim a diferença entre o valor do benefício recebido pelos estudantes e o do reajuste da mensalidade. Ainda segundo a instituição, essa cobrança é legal e está prevista no contrato que os alunos assinaram com o governo. Professor, a gente vê aí uma diferença, né? Alguns alunos têm que pagar 100, outros 300 reais. Dependendo do curso, os valores dessas mensalidades mudam. Então, quanto maior o valor da mensalidade, por exemplo, o reajuste oficial que o sistema adota seria a inflação. Inicialmente, eles estavam querendo, o MEC, dar um reajuste só de 4,5%. Então, com muita negociação, chegou a 6 ponto alguma coisa. E algumas faculdades deram um reajuste em patamar de 10%. E com isso, dá uma diferença real no valor dessas mensalidades. Mas é para pagar quem tem acesso direito ao FIES com bolsa integral de 100%. Tem que pagar ou não tem que pagar essa diferença, professor? Isso é legal? Olha, a questão da legalidade é muito discutida. Inclusive, algumas associações de mantenedoras estão entrando na justiça contra essas portarias, mas eu acho assim que em função do FIES ter sido assim a tábua de salvação das faculdades particulares, que a maioria estavam praticamente falidas. É tanto que você percebe que vários grupos internacionais vieram para o Brasil, outros locais compraram várias faculdades menores e com isso demonstra a fragilidade que estava as faculdades particulares. E o FIES é quem salvou. Mas qual é a recomendação, então? O aluno paga ou não essa diferença? A recomendação é que haja realmente um entendimento, um acordo. Porque se o governo ajuda de forma indireta para que essas instituições, porque a gente também está falando do FIES, e está pulando o ProUni, que também é outra coisa que ajuda muito as faculdades particulares. Toda a parte de impostos ligadas a imposto de renda, a PIS, COFINS, com essas bolsas do ProUni que as faculdades particulares oferecem, elas também se isentam de pagar todos esses impostos. Então, foi exatamente o FIES que veio salvar a maioria dessas faculdades particulares. Havia uma inadimplência muito alta, havia com isso uma desistência muito grande, turmas que iniciavam com 50 alunos, terminavam com 15, 20 alunos. O senhor recomenda, então, que é melhor fazer o quê? Entrar na justiça para garantir a bolsa de 100%? Não, é melhor. A maioria das faculdades que nós estivemos em contato, elas já estão negociando e estão até dispensando. A gente tem mais dúvidas aqui de telespectadores. Cássio Bruno, ele diz assim: sou estudante de Ciências Contábeis numa faculdade particular aqui de João Pessoa. Como muitos alunos, estou com dificuldade de fazer meu adiantamento no site... Aditamento, perdão, no site do FIES. A faculdade não dá nenhuma posição sobre uma opção secundária de fazer tal processo. Peço encarecidamente a ajuda de vocês. O aditamento é obrigatório e normal que ocorra a cada semestre. O que aconteceu foi que o sistema ficou fora do ar, exatamente com essas duas resoluções, e ficou travado. Todo mundo tentava entrar e não conseguia. Então, agora, aos poucos, o sistema começou a ser liberado, inclusive para a contratação de novos financiamentos. Então, já está Então, normalizado, eu acredito que, se não já ele consegue, logo, logo ele irá conseguir. Enquanto isso, não tem uma opção secundária, não? Não, mas ele, por ser aluno antigo, ele não tem a obrigação de pagar nem a matrícula, nem nenhuma mensalidade. Vamos à dúvida aqui de Camille. Ela diz que tem 22 anos, ela faz direito em outra instituição privada aqui da capital, e ela diz que desde o primeiro período que consegue o FIES 100%, e até então vinha pagando apenas os juros trimestralmente, de R$50. Neste período, ela foi surpreendida pela faculdade quando essa faculdade informou que ela teria que pagar a quantia de R$ 187, porque o FIES, neste período, não cobriria esse valor integral desse período semestral aí. Ela achou um absurdo, tendo em vista que ela contratou o financiamento justamente por não ter como arcar com esses custos durante a graduação. Realmente, o que a lei do FIES, o aluno paga R$50 a cada trimestre, nada mais que isso.
E quando ele conclui o curso, ele tem 1 ano e meio ainda de carência e um curso de 4 anos, por exemplo. Ele vai calcular 3 vezes 4, 12 anos, com mais 13 anos. O aluno teria, então, 13 anos realmente para pagar o financiamento. Mas durante esse período, só essa amortização, que é de R$ 50 a cada trimestre, a cada 3 meses. Então, professor, para a gente... Nada mais fora disso. Para a gente encerrar aqui essa participação, para que fique claro para os nossos telespectadores que usam esse serviço do governo federal, o que eles devem fazer? Tentar um acordo com a faculdade para ver como pagar esse valor extra? Pode ser considerado uma taxa extra ou é realmente uma parte da mensalidade? Não, é estranho, né? Como nós colocamos no início, o certo, o ideal é que o aluno não pague absolutamente nada. E o financiamento, como o nome está dizendo, 100%, o financiamento é de 100%. O governo, então, não vai cobrir essa parte Não, de forma alguma, não. De forma alguma está essa queda de braço. Agora, eu acredito que o bom senso orienta para que essas faculdades, essas universidades, façam realmente um acordo e, preferencialmente, dispensem os alunos de pagar essas taxas extras. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Paraíba. Até a próxima. Tá, estou às ordens. Obrigado e bom dia. E caso você tenha mais alguma dúvida sobre o FIES, pode entrar em contato pela central de atendimento do programa. Anota o telefone, é o 0800 61 61 61.